Conversar a partir de agora com o doutor Aurélio Lobão, que é advogado. Ele vai conversar conosco sobre um assunto que nós citamos até aqui no programa no início desta semana, né, que é a questão da regularização do título de eleitor. Doutor, muito boa tarde para o senhor, seja bem-vindo ao nosso jornal. O número é um número bem significativo, mais de 60 mil pessoas estão aí prestes a ter o título de eleitor cancelado. Eu queria que o senhor pudesse destacar, na sua primeira resposta, a importância de estar em dia com a justiça eleitoral. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos que nos acompanham aí pelo Jornal da Tarde. É importante que a gente inicie a nossa fala falando e mencionando que o eleitor dos 18 aos 70 anos de idade ele é obrigado a votar. Então, a obrigatoriedade do voto está para essas pessoas que estão nesse intervalo de idade. E quando se fala na obrigatoriedade do voto, a ausência de votação ou a ausência de justificativa da não presença do eleitor na urna no dia da eleição pode gerar consequências. Então, quando se fala em eleição, é importante que se observe que cada turno eleitoral é uma eleição. Então, cidades que só têm um único turno de votação é uma eleição. Cidades que têm 2 turnos de votação são 2 eleições. Então, o eleitor ele tem que comparecer dos 18 aos 70 anos em todos os turnos de votação. E se ele não puder comparecer, ele tem um prazo de 60 dias para realizar a justificativa do porquê de não ter realizado o exercício do direito de voto. Se passados esses 60 dias não houve o comparecimento e nem houve a justificativa, haverá a incidência de uma multa eleitoral e a ausência de votação e a ausência de justificativa por 3 turnos consecutivos pode gerar o cancelamento do título de eleitor. Então, essa é a principal consequência para que aquele eleitor que passou 3 turnos consecutivos sem votar e sem justificar, correr o risco de perder o seu título e, assim, ficar à margem de alguns direitos políticos que são próprios do cidadão que possui o título de eleitor. Se o senhor pudesse destacar para a gente, principalmente o que pode vir a acontecer caso eu chegue até esse estágio de ter o título cancelado. Vamos lá. Quando você se torna cidadão, a condição para você se tornar um cidadão brasileiro é ter o título de eleitor. Então, quando você se inscreve na Justiça Eleitoral, no site da Justiça Eleitoral, num cartório eleitoral, você passa a ser considerado um cidadão brasileiro porque você detém, a partir daquele momento, o chamado direito político de votar e poder também, em algumas hipóteses, ser votado. E aí, a partir desse momento, se você não cumpre com este direito e, ao mesmo tempo, um dever, que é votar em cada turno de eleição, quando se completar 3 turnos consecutivos em que você não votou e nem justificou, você terá o seu título de eleitor cancelado. E, como consequência disso, você ficará impedido de se inscrever em concurso público, de fazer matrícula, renovar matrícula em escola pública, de tomar posse ou receber remuneração em cargo público, bem como tirar o passaporte ou a carteira de identidade. Então, são alguns impedimentos para a prática de ato da vida civil. Então, o eleitor que não justificou deve providenciar o mais breve possível a sua justificativa e, em eventual havendo esses 3 ausências, essas 3 ausências consecutivas do voto, ele tem que providenciar aí o mais breve possível o pagamento da multa e o seu realistamento, que hoje está muito facilitado. Basta ir no cartório, hoje tem o próprio sistema da Justiça Eleitoral, o aplicativo para você realizar o pagamento de multas. Então, hoje, a Justiça Eleitoral está bem digamos, informatizada e bem acessível
para que garanta-se ao cidadão brasileiro o cumprimento de suas obrigações e seus direitos enquanto cidadão. Perguntando, né, o que é que leva um cidadão de bem deixar de exercer a sua cidadania, né, por 3 vezes consecutivas. Porque se a gente for observar, o valor da multa que é aplicada é um valor muito pequeno, muito baixo, né? E você tem várias situações para poder tentar se regularizar. Você pode justificar logo após o pleito, você tem um prazo, mas o senhor acredita que falta ainda a questão que é muito do brasileiro também, de deixar para a última hora e acabar perdendo aquela oportunidade, doutor? Na verdade, Matheus, o que a ciência política explica é que o eleitor, por vezes, ele se sente desestimulado no exercício do direito do voto, uma grande parcela dela, né? Seja por ausência de identidade com os eventuais candidatos, seja não houve uma identificação com os pretensos candidatos, e aí, como a multa realmente é uma multa pequena, por vezes ele prefere, ele opta por fazer ou a justificativa ou efetuar o pagamento da multa. Então, assim, realmente os estudiosos do direito eleitoral e especialmente da ciência política, eles identificam esse movimento de ausência do eleitor pela ausência de uma identificação com os candidatos do pleito em que está se avizinhando. Então, ele não se identificou, então ele não sente vontade de exercer o seu direito de votar. Essa quantidade de 60 mil pessoas, eles têm um prazo a ser estabelecido, ou é até a aproximação desse pleito de 2026? Tem alguma regra em específica nisso? De datas? Olha, o que o código define é que a cada turno de eleição, então, nós tivemos, Teresina foi decidido, por exemplo, a eleição toda no primeiro turno. Então, aqueles que não votaram nas eleições do ano passado, eles teriam 60 dias para justificar. Essa justificativa poderia ter sido feita no próprio aplicativo, numa sessão eleitoral no dia da eleição, ou no cartório eleitoral posteriormente, tendo esse prazo de 60 dias. Passados esse prazo, ele vai buscar a regularização da sua situação, pagando a multa, salvo engano, R$ 3,50 e poucos centavos. Multa pequena, exatamente para que não se desestimule o afastamento do eleitor do processo democrático. Então, nesse contexto, você já observa que as condições são facilitadas para que o eleitor exerça o seu direito de voto. E, nesse contexto, se ele incidir em 3 ausências e ausências não justificadas, ele realmente terá essa sanção de cancelamento do seu título, como está previsto no nosso Código Eleitoral. Temos aqui, inclusive, aqui, doutor, uma participação do Augusto Porto, né? Ele mandou um áudio para a gente, vamos colocar aqui no ar. Alô, você, boa tarde. Boa tarde, amigo da Rádio Jornal Meio Norte. Eu acho o seguinte, eu acho que um país democrático, você não é obrigado a votar e nem justificar. Então, um país desse não há democracia. E a democracia, ela é você ter o livre-arbítrio de fazer as coisas. E se você é obrigado a votar ou justificar, nós não estamos no Estado democrático, com certeza. Minha participação, Augusto. É aquela situação que o senhor colocou, não é? Tem a questão de não se sentir representado, de não entender que não é um ato democrático. Existe muito isso, né, doutor? Na verdade, nós temos, como eu mencionei, a Constituição de 88, que está aí um pouco mais de 35 anos, por isso, nesses 35 anos, nós tivemos aproximadamente 9 ciclos eleitorais. Então, realmente, ainda é uma democracia, digamos que jovem, a nossa democracia. E, a princípio, o legislador constitucional pensou em uma obrigatoriedade do voto para quem tivesse de 18 a 70 anos de idade, exatamente para que as pessoas fossem obrigadas a participar
até que se adquirisse a maturidade política e se pensasse numa eventualidade de um voto facultativo. Todavia, não é essa facilidade que se visualiza quando se pensa na obrigatoriedade do voto. O voto, na verdade, é um direito, mas, ao mesmo tempo, um dever. E ele também é facultativo para os maiores de 70 e para os de 16, entre 16 e 18 anos. E é importante, realmente, porque essa maturidade democrática, como o telespectador mencionou agora há pouco, ela tem que ser cultivada e nada melhor do que o amadurecimento da sociedade para identificar o quão importante é participar do processo eleitoral e, principalmente, saber escolher os seus representantes. Tá certo, conversamos com o doutor Aurélio Lobão, que é advogado eleitoral, destacando para a gente essas informações em relação ao cancelamento dos títulos eleitorais, em relação àqueles brasileiros que não justificaram, né, aí a sua ausência nas urnas. Quero aqui abraçar o senhor, obrigado pela sua participação. Sinta-se à vontade a retornar outras vezes aqui no nosso programa. O senhor que representa muito bem também a categoria dos advogados, inclusive foi candidato aí à presidência da ordem, né? E o espaço está aberto aqui no nosso programa. Eu que agradeço, querido Matheus, agradeço a sua produção, contem sempre conosco, poder explicar para a nossa sociedade a necessidade e o valor que tem o exercício do direito de voto. Então, um grande abraço, um bom final de semana a todos e contem sempre conosco.